Ok, obrigado, Rose, pela apresentação, pelas palavras. Bom dia a todas, todos, todes. É um prazer enorme estar aqui novamente no NUPEC e também poder falar de um extremo ao outro, e de um extremo, do extremo norte, para várias, várias cidades, várias posições geográficas e, portanto, históricas e culturais nesse imenso país. Eu sempre digo que a gente gosta das cidades e dos lugares, principalmente e antes de tudo, pelos amigos e amigas que a gente tem nesses lugares e nessas cidades. Então, eu me sinto aqui entre amigos, amigas, pelo prazer renovado que eu tenho de sempre que posso voltar ao Rio Grande do Sul, a Porto Alegre, a Pelotas, a, a, a Unicinos, né, aí em São Leopoldo, e mesmo em Caxias, onde eu tive recentemente. Então, eu sempre fico muito contente quando recebo convites para atividades no Rio Grande do Sul. Então, conversando com a Rose, eu lembrei que a gente precisava fazer uma breve e pequena homenagem, lembrando os 40 anos da morte de Michel Foucault. Esse filósofo, esse pensador que me acompanha desde a minha juventude, e, ao mesmo tempo, através de quem eu descobri a psicanálise como um campo de estudo e um campo de pesquisa, para além daquilo que a minha geração, na juventude, universitária, nos meados dos anos 70, podia conhecer e podia saber em relação à psicanálise. Então, foi através de Foucault, por incrível que pareça, que eu pude me interessar pela psicanálise. E isso resultou inicialmente, como vocês sabem, na minha dissertação de mestrado, que eu defendi em 1986 e que foi publicada como livro em 1988, né, sobre as relações entre Foucault e a psicanálise. Bom, de lá para cá, do início da década de 80 até hoje, 40 e poucos anos depois, muita coisa mudou, não só no cenário mundial, nas modificações profundas introduzidas, por exemplo, pelo neoliberalismo, mas também mudou no pelo fato de que, após a morte de Foucault, há 40 anos atrás, se iniciou paulatinamente a publicação dos seus inéditos. Em primeiro lugar, em 1994, em 4 volumes da editora Gallimard, de Paris, foram publicados os chamados Ditos e Escritos, com a maioria das palestras, das resenhas, das conferências, das entrevistas que Foucault deu, né, em volta do mundo, né, naquele período, né, que Foucault deu em volta do mundo enquanto ele era vivo, inclusive no Brasil. E a partir daí, então, nós acompanhamos uma sequência de publicações que simplesmente transformaram o pensamento de Foucault num conjunto gigantesco de textos, né? A partir de 1997, na França, a publicação dos cursos dados no Collège de France, né, que começaram a ser publicados no Brasil em 99. Né? E depois, a publicação dos cursos, já depois que os inéditos que permaneciam na residência de Foucault foram vendidos para, para o governo francês, né, e depositados na seção de manuscritos da Biblioteca Nacional da França, né, um instantinho, por favor, tendo que, infelizmente, eu tenho que pedir para o técnico tirar o WhatsApp aqui na tela, né? Então, então, a obra, o pensamento de Foucault, se transformaram num empreendimento gigantesco de edição. A cada ano, nós temos novos
novos livros, e livros que agora tomam, por exemplo, publica-se, por exemplo, todos os cursos que Foucault deu nos anos 50, por exemplo, né? E, mais recentemente, o volume 4, em 2018, da História da Sexualidade, As Confissões da Carne, e de lá para cá, vários textos. Mais recentemente, agora em setembro, um conjunto de conferências e cursos intitulados Genealogias da Sexualidade, entre eles o curso que Foucault ministrou na USP em 1975. Em 79, a publicação da Microfísica do Poder foi uma publicação muito importante para a minha geração, justamente porque se modificou bastante a ideia de um Foucault que seria um Foucault estruturalista. Aliás, todas essas denominações, pós-estruturalista, pós-moderno, elas hoje são muito difíceis de serem aplicadas a Foucault, né? Justamente porque nós temos uma obra que começa nos anos 50. Então, como que nós podemos dizer que Foucault é um autor pós-estruturalista, ele é um autor pós-moderno, se ele publica desde os anos 50? Né? Mesmo essas nomenclaturas, elas são nomenclaturas criadas de uma forma para nos ajudar a entender uma época, um pensamento. Mas os autores mesmos nunca se disseram: eu sou pós-estruturalista, eu sou pós-moderno. Somos nós, intérpretes, para tentar ajudar a compreensão desses autores, é que vamos criando essas chaves de interpretação, né? Quando falamos, por exemplo, em Escola de Frankfurt, é a mesma coisa, né? É uma tentativa de compreender um certo conjunto de pensadores que, ao mesmo tempo, tem alguns elementos em comum, mas tem muita coisa de diferente, né? Podemos até dizer que entre os chamados pós-estruturalistas existe algo em comum, mas tem muitas diferenças entre eles. Então, esse tipo de nomenclatura hoje tem que ser usado com cuidado, tem que ser usado de uma forma contextualizada, né? De tal maneira que a gente não possa, de tal maneira que você que você não possa, digamos assim, cair nessa armadilha de achar que essas nomenclaturas elas são explicativas integralmente, que elas explicam tudo, né? Tá? Bom, então, dito isso, eu queria dizer, então, que uma das... meu Deus do céu, olha, sinceramente, é terrível. É um momentinho que agora é o secretário da pós-graduação. Eu sou o coordenador da pós. Então, ele eu tenho que atender. Desculpe. Isso faz parte, né, da precarização. A gente não tem mais nem o tempo Exatamente. Né? para poder transmitir com tranquilidade. Né? Então, como eu estava dizendo a vocês, nós então, precisamos, né, usar essas etiquetas com é, com muito cuidado, com muito cuidado. Bom, no que se refere, por exemplo, na minha dissertação de mestrado, eu não tinha, digamos assim, eu era muito jovem, eu não tinha, digamos assim, ainda o conhecimento, a maturidade suficiente para enfrentar esse grande enigma que é a relação entre Foucault e Lacan, né? Então, a minha dissertação, ela se restringiu a Freud, e eu cito uma vez ou outra Lacan, mas com muito cuidado. E com o passar do tempo, e com também
digamos assim, o meu aprofundamento das leituras e dos estudos sobre a psicanálise, incorporação da psicanálise nos meus planos de pesquisa, né? Então, eu pude me aproximar mais, estudar mais o pensamento de Lacan. Mas, principalmente, do ponto de vista metodológico, eu quero dizer a vocês que é muito importante que nós conheçamos, um pouco dos contextos históricos, dos panos de fundo históricos, para que nós entendamos é, os pensadores, as ideias, os pensamentos, não é? Isso talvez seja alguma coisa que distinga a transmissão da psicanálise na universidade, né? Talvez diferente um pouco da transmissão nas escolas de formação, que com justa razão, nas escolas de formação, temos uma relação íntima com a clínica, né? A transmissão da psicanálise na universidade, ela me parece ter uma característica muito própria. E no caso do lugar onde eu falo, né, que é a filosofia, é uma metodologia da transmissão que parece importante que eu possa, então, rapidamente esclarecer aqui com vocês, que é o fato de que, para mim, entender um pensamento de um filósofo, de um pensador, de pensadores como Freud, como Lacan, significa colocá-los no seu contexto, né? Alguém me perguntou, certa vez, se eu escuto alguma coisa, né, depois de mais de 40 anos estudando, né, psicanálise. Eu fiquei assim pensando, eu escuto textos, né? Eu escuto textos, e por meio dos textos, eu escuto uma, uma fala de alguém que está num determinado tempo, que está numa determinada história, né? Ao mesmo tempo, os textos que eu escuto, eles não são associações livres, né? Eles têm uma estruturação lógica, eles têm contextos argumentativos. Então, é isso que eu escuto, né? A partir do lugar que eu pesquiso, do lugar que eu leio. Então, tanto para Lacan, quanto para Foucault, quanto para a psicanálise no século XX, é muito importante nós pensarmos determinados contextos. Lacan, bem mais velho que Foucault, né, tem um contexto diferente, né? Né? A sua formação psiquiátrica, o seu encontro com o surrealismo, né? As suas primeiras investigações, a sua tese de doutorado, né? Esse Lacan dos anos 30. Mas aí vem um acontecimento que é um acontecimento crucial para a história contemporânea e que é crucial para a França, que é a Segunda Guerra Mundial, né? É o momento em que o adolescente Foucault, filho de médicos de uma cidade pequena do interior da França, é mandado por seus pais para a Paris, ocupada pelos nazistas, para continuar os seus estudos, para continuar o ensino médio e fazer a sua preparação para a universidade. Digamos assim, a sua preparação para o Enem, né? Então, essa experiência que é tão forte, que é tão contundente, a qual Foucault se refere em algumas passagens em que ele relembra a sua vida e a sua formação, elas são extremamente importantes. Por quê? Porque nesse momento da Segunda Guerra Mundial está sendo gestada a grande filosofia francesa desse período, que é a fenomenologia na sua versão francesa, no existencialismo de Sartre, de Merleau-Ponty, de Camus, etc.
Então, é nesse momento absolutamente rico de um grande debate de ideias e de uma grande discussão, né, que tentava entender por que a Europa, por que a Alemanha, né, um dos berços do racionalismo, do pensamento crítico, né, de Kant, de Marx, de Hegel, né, por que essa Europa produziu a barbárie que produziu. Um tema que, como nós sabemos, já tinha sido tratado por Freud em 1915, né, pelo espanto dele diante da Primeira Guerra Mundial, no famoso texto Considerações Contemporâneas sobre a Guerra e a Morte. Né? Então, ideias, pensamentos não surgem do nada, né? Não surgem fora do seu tempo. E é, a grande, digamos assim, essa primeira virada no pensamento de Lacan, que é uma virada que vai encaminhá-lo, né, para o começo, para a reformulação do texto sobre a fase do espelho, para a passagem da década de 40 para a década de 50, o encontro com a etnologia de Lévi-Strauss, por exemplo, né? A sua, digamos assim, também, digamos assim, deslocamento da interpretação hegeliana de Kojève para a de Jean Hippolyte, tudo isso é absolutamente importante, tudo isso é absolutamente fundamental. Né? Por que que Lacan escreve sobre a ética? Por que Lacan, para ele, é necessário pensar sobre a ética? Por que é necessário afirmar que a psicanálise é uma ética? Antes de mais nada, porque ele considerava insuficientes as respostas para o dilema ético, né, que a Europa se encontrava após a experiência do campo de concentração, após a experiência da Shoah, do Holocausto e da destruição em massa e programada, cientificamente programada, que foi, né, o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. As respostas éticas, sejam aquelas vindas dos existencialistas, sejam aquelas vindas dos marxistas, elas não eram, para Lacan, absolutamente convincentes. Né? Ou seja, elas não eram éticas que tinham um caráter, digamos assim, explicativo daquilo que aconteceu. O que é que faltava? Faltava justamente a discussão sobre a questão do desejo. Então, vejam como as preocupações éticas de Lacan, elas não surgem apenas da clínica, elas não surgem apenas das suas inquietações pessoais, elas surgem para responder um dilema, que é um dilema do seu tempo e da sua época. Né? É preciso mostrar que a psicanálise também tem uma ética, e que essa ética ela é absolutamente fundamental para que nós possamos repensar a noção de dever, a noção de responsabilidade, a noção de culpa, a noção de liberdade, etc, etc. Ora, enquanto isso, né, está acontecendo nos anos 50, Foucault entra na sua segunda tentativa. O primeiro Enem, ele foi reprovado, né? Ele não conseguiu. Na segunda tentativa, ele entra para estudar na renomada Escola Normal Superior da Ridoule, onde depois Lacan vai apresentar seu seminário. Né? Ele termina a sua graduação em filosofia em 1948. Imediatamente, ele começa a sua licença em psicologia, uma espécie de complemento de 2 anos. Depois, ele faz nova licença de psicologia, ligada à psicopatologia. Ele foi aluno do Daniel Lagache, né, que foi o grande que era o filósofo que depois se voltou
para a medicina, para a psiquiatria, médico, psiquiatra, e um dos grandes psicanalistas nesse momento aí na França. Então, o interesse de Foucault pela psicologia e depois pela psicanálise está ligado à interlocução que a filosofia francesa fazia com a psicologia e com a psicanálise, né? Tá? Então, essa interlocução que está muito presente, por exemplo, em Merleau-Ponty, cuja tese de doutorado se chama Fenomenologia da Percepção, e é um estudo onde a questão da psicologia está presente, né? O interesse de Foucault pela questão da doença mental, o interesse de Foucault, portanto, por essas questões que vinham junto com o interesse dos filósofos pela psicologia e pela filosofia. O grande mestre de Foucault na universidade foi Jean Hippolyte, o grande comentador de Hegel, que escreveu um livro que é uma resposta a Kojève, que se chama Gênese e Estrutura da Fenomenologia do Espírito, né? Jean Hippolyte vai se tornar o grande interlocutor filosófico de Lacan. E quando Lacan convida Jean Hippolyte para o seu primeiro seminário, que é o seminário sobre a técnica, não é? Ele, então, Hippolyte, diz para Foucault: olha, você que está interessado nessas questões da psicologia, da saúde mental, etc., então vem comigo, vamos assistir o Dr. Lacan, que ele tem muita coisa interessante para dizer para nós, né? Então, Foucault foi um dos poucos assistentes do Seminário 1 de Lacan. Como que vocês sabem, tem o famoso comentário de Hippolyte sobre a Verleumdung, Verneinung, etc. E Foucault estava lá. Então, é apenas para dizer que o contato de Foucault com Lacan foi um contato que foi mais além do que ler ou de ouvir falar de Lacan, mas um contato também pessoal, né? De encontros pessoais, até porque Foucault tinha uma certa fascinação, né? Pela mulher de Lacan, que era filha de Georges Bataille, né? Porque ele, sim, ele era muito, muito apaixonado por Bataille, Foucault, né? Um leitor intenso de Georges Bataille, né? Então, quando Foucault, por exemplo, se torna o chefe do departamento de filosofia do Centro Experimental de Vincennes, que hoje é a Paris 8, né? Ele convida Judith Miller, a Judith, filha do Jacques-Alain, filha do Lacan, casada com Jacques-Alain Miller, né? Também as relações de Foucault com Miller, né? Enfim, todas essas questões e todas essas discussões, né? Então, para mostrar para vocês como esse quadro ele é muito complexo. Uma outra coisa que eu queria, então, iniciar para vocês. Deixemos de lado a relação Foucault-psicanálise, Foucault-Lacan, desse de espectro assim, Grêmio Internacional, Grenal, Corinthians e Palmeiras, Flamengo e Fluminense, né? Paysandu e Remo, aqui em Belém, né? Deixemos de pensar essas relações como se fosse uma relação de absoluta rivalidade, em que esses dois times entram em campo para se dilacerar e para, enfim, cantar a vitória depois. Isso é muito preocupante, isso é muito, digamos assim, limitado, muito limitado, né? Ao mesmo tempo, também, principalmente hoje em dia, e que tem um fogo amigo na psicanálise, né? O famoso fogo amigo chegou na psicanálise também. Uma outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês é importante. Foucault nunca escreveu um artigo sobre Lacan.
ele nunca escreveu nada específico sobre Lacan, né? Então, a leitura que Foucault tem de Lacan, nós só podemos avaliar, né, a partir dos ecos e ressonâncias que nós podemos encontrar nos seus textos, mesmo que Lacan não tenha sido citado. Às vezes ele é citado, muitas vezes ele é citado, né? Eu tive a pachorra de contar quantas vezes Lacan é citado, né, por Foucault, nos ditos escritos nos textos dos anos 1950, né, por exemplo. Tá? Então, mas também ele não é citado. Então, não vamos atrás obsessivamente de encontrar os equívocos de Foucault, os erros de Foucault em relação a Lacan. Isso não nos leva muito longe, né? Então, o que eu convido vocês é, a partir do necrológio, né, dessa entrevista que eu passei para vocês, né, de 3 perguntas que são feitas a Foucault, logo depois que Lacan, né, morreu, em setembro de 1980. E a partir das respostas que Foucault dá, eu vou tentar apontar para vocês alguns momentos importantes na obra de Foucault, na qual Lacan comparece, né? Por outro lado, devo dizer a vocês também que existe hoje uma pesquisa muito refinada, feita principalmente na França, a partir dos manuscritos dos inéditos de Foucault, né? E o resultado dessas pesquisas, em especial referente aos anos de 1950, são resultados absolutamente fantásticos, né? De reconstrução dos cursos de Foucault, de reconstrução das suas leituras, dos temas com os quais ele debateu. De tal modo que hoje é quase, eu diria assim, é necessário reler, por exemplo, a história da loucura a partir de um debate existente na França e que incluía o famoso seminário de Lacan sobre as psicoses, né? Entende? Então, isso também é um outro aspecto que eu gostaria de salientar nesse momento, tá bom? Pois bem, então agora eu vou, então, ler um pouquinho com vocês, né, a partir dessa minha tradução, é, o, esse texto, essa entrevista, né, de 3 perguntas, o título que foi, digamos assim, aprovado por Foucault, que se chama Foucault, o liberador da psicanálise, né? A primeira pergunta foi a seguinte: se tem o hábito de dizer que Lacan foi o protagonista de uma revolução na psicanálise. Você pensa que essa definição de revolucionário seja exata e aceitável? Resposta de Foucault. Creio que Lacan teria recusado esse termo revolucionário e a própria ideia de uma revolução em psicanálise. Nós temos que ler também essas respostas da seguinte maneira: Foucault também, nelas, está expressando, não é, algumas ideias suas, que nós podemos até perguntar se Lacan compartilharia, né, das respostas de Foucault inteiramente. Então, isso que é legal, né? Isso que é interessante, quando a gente lê devagar um texto. Por isso que eu disse para vocês no início que eu escuto textos, né? Eu escuto textos porque eu tenho paciência para escutar textos, né? Para ler várias vezes os textos.
Eu digo isso também porque eu não tenho paciência para ser analista. O próprio Freud diz que a paciência é uma das virtudes do analista, né? Como eu não tenho paciência para ouvir, né, na clínica psicanalítica, né, propriamente dita, mas eu tenho paciência de ouvir textos, né? Então, a ideia de revolução, ela é uma ideia que está, digamos assim, em questão a partir da Segunda Guerra Mundial, especialmente a partir sobre a situação dos países da antiga Europa Oriental, das experiências socialistas na Europa, né? Como Foucault viveu algum tempo na Polônia como adido cultural, né? Então ele tem uma distância muito crítica em relação à Revolução Socialista, né? Ele tem uma distância muito crítica em relação às promessas revolucionárias do maio de 68, incluindo a questão da sexualidade, né? Então, meu Deus do céu, gente, essa discussão, essa discussão é importante sobre a questão da revolução, sobre a questão do revolucionário, né? Meu Deus do céu, que coisa, gente, né? Eu tenho que falar com o técnico para ele tirar esse WhatsApp que aparece aqui na minha tela, sabe? E todas as vezes eu, claro, eu me esqueço, né? Uma pessoa idosa fica sempre esquecendo coisas. E eu só lembro disso nessas situações. Eu vou escrever na minha agenda, né, para poder lembrar, né? Então, como eu estava dizendo, a palavra revolução é uma palavra muito problemática. Ela é problemática para Foucault e ele estende essa problematicidade ao próprio Lacan. Ele diz, então, que Lacan queria ser simplesmente psicanalista, o que supõe, a seus olhos, uma ruptura violenta com tudo o que tendia a fazer depender a psicanálise da psiquiatria, ou em fazer dela um capítulo um pouco sofisticado da psicologia, né? Então, Foucault diz que ele queria ser simplesmente um psicanalista, mas um psicanalista que pensava a psicanálise como uma ruptura violenta com tudo o que fazia depender a psicanálise da psiquiatria ou de fazer dela um capítulo um pouco sofisticado da psicologia. Continua Foucault, ele queria subtrair à psicanálise a proximidade que ele considerava como perigosa da medicina e das instituições médicas, né? Ele procurava nela, veja só, não um processo de normalização dos comportamentos, mas uma teoria do sujeito. Daí porque, malgrado uma aparência de discurso extremamente especulativo, seu pensamento não é estranho a todos os esforços que têm sido feitos para questionar as práticas da medicina mental. Veja como a análise que Foucault faz de Lacan é uma análise extremamente positiva, extremamente otimista no que diz respeito a uma espécie de ruptura violenta entre Lacan, a psiquiatria, as instituições médicas, e mais ainda, ele vai dizer que ele procurava na psicanálise não um processo de normalização dos comportamentos, mas uma teoria do sujeito. Aqui, o Foucault está fazendo
uma espécie de meia-culpa, né? Por quê? Porque, de um modo geral, um dos textos mais difíceis de Foucault é o primeiro volume da História da Sexualidade, de 1976, que se chama A Vontade de Saber. Porque esse livro, ele é, digamos assim, uma condensação, quem sabe também no sentido psicanalítico, de um conjunto de textos, de um conjunto de ideias, de cursos dados no Collège de France, como os anormais, como o poder psiquiátrico, né? Como outros cursos, como o Nascimento da Biopolítica, né? Não, Nascimento da Biopolítica não, como Em Defesa da Sociedade, etc. Então, esse é um curso muito difícil de ler, entende? Quer dizer, quando eu leio o que eu escrevi no meu livro Foucault e a Psicanálise, né, eu sempre fico pensando, né, que talvez a juventude seja também, a gente enfrenta coisas que depois de velho a gente fica mais cauteloso e temeroso, né? Então, portanto, a discussão sobre a psicanálise na história da sexualidade 1, ela é uma discussão, digamos, ambígua, mas ela tem ali um elemento crítico, que é o elemento justamente onde vai aparecer o Lacan, mesmo que ele não seja mencionado explicitamente. Não há menção explícita a Lacan na história da sexualidade 1. Né? Mas é a ele, né, que Foucault está se referindo quando ele fala que no dispositivo da psicanálise, nós vamos, ou desculpa, no dispositivo da sexualidade, nós podemos encontrar a arqueologia da psicanálise. Né? E a arqueologia da psicanálise significa, para Foucault, né, entender que há uma relação, como é que surge a relação intrínseca entre desejo e lei, né? Que é um tema fundamental, nós sabemos, do pensamento da teoria lacaniana. Né? A simultaneidade entre a constituição do sujeito a partir, né, da relação do confronto entre o desejo e a lei. Né? Então, esse modelo, né, de compreensão do sujeito é, para Foucault, um modelo absolutamente problemático. Né? Problemático porque, segundo ele, né, ele segue, né, uma leitura que vem da antropologia e que considera que o incesto é uma espécie de interdição cultural universal, né? E, ao mesmo tempo, né, portanto, né, que se vincula, portanto, a uma espécie de representação das relações de poder que Foucault diz que tem como modelo o jurídico, né? Que tem como modelo o jurídico. Então, Foucault, ele era, por um lado, muito crítico, né, da psicanálise nesse momento. Então, para ele, nesse momento, a psicanálise, tal como a psiquiatria, tal como a medicina da sexualidade da época, né, ela nasce, né, comprometida com esse pano de fundo, embora ela rompa em vários aspectos com ele. Foucault nunca diz apenas que a psicanálise é normalizadora na história da sexualidade 1. Ele diz também que nós devemos à psicanálise a crítica das teorias da degenerescência. E esse é, para ele, o valor político da psicanálise em relação às teorias racistas, né? Que desde a segunda metade do século XIX estão ligadas ao antissemitismo.
Mas muitas vezes, né, principalmente, digamos assim, nas leituras brasileiras, tanto do lado dos Foucaultianos interessados em criticar a psicanálise, tanto do lado dos estudiosos da psicanálise, lacanianos ou não, interessados em mostrar os equívocos de Foucault, né? Então, por isso que eu digo que não dá para ser Grenal, né? Fla-flu, né? Repá. Nós temos sempre que ir e vir. Esse é o crédito, esse é o débito, ao qual eu me referia, né? No meu título, né? Então, quando Foucault, então, diz aqui que Lacan não procurava na psicanálise um processo de normalização dos comportamentos, mas uma teoria do sujeito. Tá? Então, é esse o grande débito de Foucault em relação a Lacan, em relação a Freud, em relação a Nietzsche, em relação a Heidegger, etc. Ou seja, o questionamento de uma certa teoria do sujeito, né? Então, esse é, para mim, o débito mais valioso, né, de Foucault em relação a Lacan. Eu vou, então, justificar o que eu estou dizendo, né? Lembrando para vocês, né, o começo do curso de Foucault é a hermenêutica do sujeito, que é um curso de 82, 83, né? De 81 a 82. É a aula de 6 de janeiro de 1982. Né? E a questão para Foucault, nessa aula, é estabelecer as relações entre filosofia e aquilo que ele chama espiritualidade, que não tem nada a ver com religião, tá? Né? Tem muito a ver, em alguns aspectos, com o próprio nome de Fenomenologia do Espírito, que é o título do livro de Hegel, tão famoso. Mas o espírito aqui não tem nada a ver com religião, né? Então, quando Foucault fala de espiritualidade, ele está falando de um determinado processo do sujeito em relação à verdade, né? Dos processos, né, pelos quais o sujeito se lança à busca da verdade. Bom, e com isso, o Foucault vai fazer nessa aula uma espécie de pequena história, né, do que aconteceu a partir dos gregos, né, com essa ideia, né, de que a busca da verdade é um processo, e é um processo no qual o sujeito, ao mesmo tempo, ele se constitui e se engaja, para que, ao final, ele saia transformado, ele saia modificado, né? Então, se trata, portanto, daquilo que Foucault chama, nessa entrevista, depois da morte de Lacan, de uma teoria do sujeito que está na contramão da teoria do sujeito que, na filosofia, se constitui nesse processo que vai de Descartes a Kant, né? Vejam como, do mesmo modo, né, que muitas vezes nós aprendemos na psicanálise que o penso logo existo, que o penso logo sou, é uma, constitui um determinado tipo de sujeito, marcado pela consciência e pela racionalidade, né? Contra, contra essa concepção, nós vamos retomar, contra essa concepção que a psicanálise se volta.
Foucault considera acertada essa interpretação, né? Sou onde não sou, né? Famosa inversão, né, realizada nessa famosa passagem de Freud, né? Então, é, é justamente aí, né, numa outra teoria do sujeito, que vai consistir, né, o débito fundamental de Foucault em relação a Lacan. Eu cito para vocês, tá bom? É, o que acontece, segundo Foucault, é uma espécie de esquecimento da questão das relações entre verdade e sujeito. E aí agora eu vou citar. E parece-me que todo o interesse e a força das análises de Lacan estão precisamente nisto. Creio que Lacan foi o único, depois de Freud, a querer recentralizar a questão da psicanálise precisamente nessa questão das relações entre sujeito e verdade, né? Ou seja, a de que o sujeito tem um preço a pagar para dizer a verdade, que a verdade, ela é, antes de mais nada, um efeito sobre o próprio sujeito a partir do fato do que ele disse, do que pode dizer e disse, a verdade sobre si próprio. Por isso é que Lacan fez efetivamente ressurgir no interior mesmo da psicanálise a mais velha tradição, a mais velha interrogação, a mais velha inquietude dessa epimeleia eatou, né? A palavra grega para dizer, então, é, a espiritualidade, que constitui a forma mais geral da espiritualidade, né? Não é a primeira vez e não será a última que Foucault vai, digamos assim, afirmar esse seu débito com Freud e Lacan. Eu cito, por exemplo, a primeira conferência de A Verdade e as Formas Jurídicas, conferência ministrada por Foucault em maio de 73, na PUC do Rio de Janeiro. Então, se há uma contribuição de Lacan para a compreensão das relações entre o sujeito e a verdade, essa contribuição se estende à própria filosofia. É como se a filosofia, né, enquanto processo de busca da verdade, não pudesse mais prescindir, né, da concepção de sujeito que surge com Freud e Lacan. Com Freud e Lacan. Tá? Então, repetindo, essa é o aspecto fundamental que eu gostaria de falar para vocês. A primeira observação do texto da hermenêutica do sujeito. Bom, a segunda pergunta, então, nós temos aí na primeira pergunta que para Foucault, Lacan teria sido um crítico radical, né, das relações, um crítico radical da medicina mental do seu tempo, da medicina mental da sua época. Isso coloca um problema para nós, né? Isso coloca uma questão para nós hoje, coloca uma questão para vocês, né? Que é a questão
da psicanálise nas instituições médicas, da psicanálise nos dispositivos de saúde mental. Eu tenho muitos alunos e muitas alunas que trabalham, né, nos dispositivos de saúde mental que são colocados hoje, principalmente no SUS, né? Então, como é que a psicanálise pode, digamos assim, estar presente nessas instituições e manter-se, digamos assim, se não com uma autonomia total, mas com uma considerável autonomia em relação ao que está em jogo, do ponto de vista das relações saber e poder, né? A psicanálise, por exemplo, nas instituições jurídicas, né? Isso também é muito, muito, muito importante, né? Muito importante. A segunda pergunta é: se Lacan, como você diz, não foi um revolucionário, ele é, em todo caso, alguém cujas obras tiveram uma influência muito grande sobre a cultura das últimas décadas. O que mudou depois de Lacan, igualmente no modo de fazer da cultura? O que mudou? Pergunta Foucault. Se remontar aos anos 50, a época em que o estudante que eu era lia as obras de Lévi-Strauss e os primeiros textos de Lacan, me parece que a novidade era a seguinte: nós descobrimos que a filosofia e as ciências humanas se baseavam numa concepção muito tradicional do sujeito humano e que não era suficiente dizer, seja com uns, que o sujeito era radicalmente livre, seja com outros, que ele era determinado pelas condições sociais. Novamente, a questão do sujeito, né? Tá? Então, novamente, né, o que é que Foucault diz? Que a geração dele descobriu, lendo Lévi-Strauss e Lacan, né, que, né, a filosofia estava embebida de uma teoria, de uma concepção muito tradicional do sujeito humano, que não era suficientemente dizer, como Sartre, por exemplo, que o sujeito era radicalmente livre, né? Que não era também, né, suficientemente dizer, como os marxistas, que o sujeito era determinado pelas condições sociais. Então, vejam, é isso que eu estou chamando de pano de fundo histórico. Esse pano de fundo, ele é importante para a gente compreender, no caso, o processo de formação de um pensamento, né? Tá? Seja o de Foucault, seja o de Lacan, e, por outro lado, também as limitações dessa formação e os deslocamentos que são operados, né? O grande elogio à etnologia e à psicanálise lacaniana feito por Foucault, está no último capítulo de As Palavras e as Coisas, né? Que eu não vou nem mencionar aqui, porque aí exigiria um desvio muito grande, né? Nós descobrimos, continua Foucault, falando no plural, quer dizer, nós, a geração dele, ou, digamos assim, o seu grupo de amigos, de interlocutores, entre os quais estão grandes figuras, né, do pensamento contemporâneo. E alguns deles que, digamos assim, que saíram da filosofia para a psicanálise, como, por exemplo, Jean Laplanche, como, por exemplo, Jean-Baptiste Pontalis, etc., etc. Nós descobrimos que era necessário procurar se liberar de tudo o que se escondia através do emprego aparentemente simples do pronome eu, do pronome G. O sujeito, uma coisa complexa, frágil, do qual é tão difícil falar e sem o qual não podíamos falar, né? Então, a segunda pergunta
Novamente, Foucault reitera que a grande contribuição de Lacan sobre a cultura das últimas décadas foi ter proposto, tanto para a filosofia quanto para as ciências humanas, uma outra concepção de sujeito. Que nós precisávamos nos liberar atrás do que se escondia atrás do emprego aparentemente simples do pronome eu. Uma das discussões mais interessantes de Foucault a esse respeito é a conferência que ele dá na Sociedade Francesa de Filosofia, em 1969, intitulada O que é um autor? Né? É uma pergunta de Foucault. O que é um autor? Né? No final dessa conferência, Foucault vai, então, falar do que significa dizer retorno a Freud, retorno a Marx. Né? Porque não apenas, né, se propôs na França um retorno a Freud com Lacan, mas também se propôs um retorno a Marx com Althusser. Né? Então, o que significaria o retorno a Freud e o retorno a Marx? Lacan tinha sido convidado pelo próprio Foucault para participar, para ir assistir à conferência. Né? Para ir assistir à conferência. E ele vai. Ele chega um pouco atrasado, mas com tempo suficiente para ouvir a explicação que Foucault dá sobre a ideia de retorno, justamente para eliminar a ideia do retorno como a autoridade no sentido muito próximo daquilo que o próprio Lacan vai falar sobre o discurso do mestre, sobre o discurso universitário, etc. Como é que você não transforma nem Marx e nem Freud em mestres nesse sentido, que requerem mestres que requerem a obediência, né, dos seus discípulos, né? Então a ideia do retorno, ela não é, digamos assim, para copiar, para mimetizar, é justamente para retomar e seguir adiante pensando por si mesmo. Né? Então, esse é, digamos assim, um outro débito de Foucault em relação a essa questão do retorno. É muito interessante porque, alguns anos depois, numa entrevista justamente sobre o vigiar e punir, Foucault é perguntado pelo papel que Marx representa no seu pensamento. E Foucault dá uma resposta que é muito próxima, do meu ponto de vista, a essa ideia do que é um retorno. Ele diz assim: as pessoas que me criticam é porque não reconhecem quando eu cito Marx, porque eu cito Marx sem aspas. Né? E as pessoas que não reconhecem é porque não leram. É porque não leram. E o Foucault diz que aquele que não lê, né, o autor que ele está estudando e pesquisando, ele o transforma rapidamente num mestre. Né? Por quê? Porque a sua leitura vai ser sempre a leitura mediada. No caso de Marx, pelo Partido Comunista, ou pelas interpretações do seu pensamento. Né? O que, digamos assim, sacrifica a experiência do leitor, própria do leitor, com o texto. Né? Essa experiência própria do leitor com o texto. Então, se o leitor não tem essa experiência com o texto, ele não vai sair transformado pelo texto a partir da sua própria experiência. Né? Ele vai sempre
né? Seguir aquele autor a partir da institucionalização do seu discurso, da transformação do seu discurso em discurso do mestre, né? Na edição francesa, como na tradução brasileira, mestre, o maître, está grafado, escrito por Foucault com letra maiúscula, né? Então, vejam só como, né, sem citar Lacan, sem precisar citá-lo, Foucault faz uma adaptação do discurso do mestre para a sua crítica às leituras marxistas da sua época, aos críticos que diziam que ele não lia Marx, né? Ele vai responder, é porque eu não coloco entre aspas, né? Ok? Então, vejam como a leitura atenta. Eu quero dizer uma coisa para vocês também. Eu descobri isso há 2 semanas atrás, porque eu estou dando um curso, eu descobri, né? Digamos assim, eu intuí, sei lá que palavra eu digo isso, essa relação há 2 semanas atrás, no meu seminário na pós-graduação aqui da filosofia, que eu estou lendo alguns textos com os meus alunos, do Foucault dos anos 70, para ele não ser esquecido, porque agora todo mundo só estuda os cursos, né, no Colégio de França. Foucault dos anos 70, né? Então eu li isso e disse, meu Deus, é um mestre. Quer dizer, 40 e poucos anos depois de eu ter lido esse texto pela primeira vez. É por isso que eu só escuto textos. Isso que eu chamo de escutar o texto, né? Então, a questão do eu, né? A questão do eu. O eu não está antes, né? O eu não é uma natureza anterior. O eu não é um cogito que pensa. Não há um eu antes da ação, né? Há um eu que se constrói. E aí vem toda a crítica do que faz hoje ao construtivismo, etc., 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 né? Que a gente podia pensar numa outra ocasião. A última pergunta. Lacan tem muitos adversários. Ele é acusado de hermetismo e de terrorismo intelectual. O que você pensa dessa acusação? Diz Foucault. Penso que o hermetismo de Lacan se deve ao fato de que ele quis que a leitura de seus textos não fosse simplesmente uma tomada de consciência de suas ideias, não é? Isso também é uma crítica, sempre é uma crítica à militância, é uma crítica, né, às fórmulas marxistas de que você tem que dessa ideia de tomada de consciência, né? Então, Foucault diz que o hermetismo de Lacan é que ele sempre quis que a leitura de seus textos não fosse simplesmente uma tomada de consciência de suas ideias. Ele queria que o leitor se descobrisse por si mesmo, como sujeito do desejo, por meio dessa leitura. Aqui o Foucault, né, é Foucault, né? Quer dizer, a gente pode, a gente pode descobrir. Então, aí ele está dizendo assim, que não se trata de uma tomada de consciência, né? Mas se trata de descobrir. A gente tem que pensar um pouco, temos que pensar um pouco mais, né? Uma tomada de consciência, uma ideia de reconhecimento consciente, né? E o que o Foucault está opondo à ideia de uma descoberta. Então, ele queria que o leitor se descobrisse por si mesmo, como sujeito de desejo, por meio dessa leitura.
Ou seja, em última instância, a gente não precisa ir, né, à clínica. A gente pode se descobrir como sujeito do desejo apenas lendo Lacan. E aqui, o que interfere novamente é uma crítica, né, de Foucault, né, à psicanálise e a Lacan, que ele fazia desde a História da Sexualidade 1, que é a crítica à psicanálise como consumo. Né? A crítica da psicanálise como mais, né, alguma coisa que está à nossa disposição, né, na sociedade de consumo na qual nós vivemos. Ele diz que há um consumo, né, de análise. É uma questão a pensar, inclusive nos dias de hoje. É claro que ele está falando da França, né, principalmente da França dos anos 70, né, da presença, por exemplo, da psicanálise no SUS francês, por exemplo, né, do papel da psicanálise, enfim, na cultura, etc. É uma conjuntura que hoje em dia está muito próxima de nós. Né? A psicanálise está aí, né, na prateleira do sofrimento. Né? Então, a psicanálise, essa ênfase que se dá hoje, pelo menos nos grupos assim, de discussão aos quais eu estou ligado, mais próximo, né? Acabo de voltar do evento das violências e neoliberalismo, lá na USP, né? Do grupo de Christian, Vladimir, Nelson, etc. Né? Lívia. Né? Então, nós temos hoje essa grande questão da relação com o sofrimento psíquico, né? Que é assim um pouco a vitória de Schopenhauer, né? A vida é sofrimento. No fundo da existência há o sofrimento, né? Bom, tem também felizmente em Freud também um pouco de Nietzsche, né? Para contrabalançar essa, essa, essa ênfase, né? Essa definição quase que naturalizada da vida pelo sofrimento. E é por isso, então, que a psicanálise está aí na prateleira da farmácia. Isso é uma metáfora também. Lacan queria que a obscuridade de seus escritos tivesse a complexidade mesma do sujeito, e o trabalho necessário para compreendê-lo fosse fazer um trabalho a realizar sobre si mesmo. Né? É isso que Foucault está chamando de espiritualidade na hermenêutica do sujeito, entre outras coisas, isso é uma característica da espiritualidade, que é o trabalho de si, né, consigo mesmo. Né? Então, se trata, por exemplo, de um modo de pensar o sujeito, né, a partir dessa ideia de um trabalho a realizar sobre si mesmo, que vai estar, digamos assim, relacionado com a famosa ideia do cuidado de si, que também não seria um outro caminho. Quanto ao terrorismo, eu observaria uma coisa. Aí vem uma frase, né, que é uma frase que espantaria todos aqueles que criticam muito Lacan hoje. Né? Lacan, diz Foucault, não exerceu nenhum poder institucional. Aqueles que o escutavam queriam precisamente escutá-lo. Aí vem a frase mais terrível. Ele só aterrorizava aqueles que tinham medo. A influência que se exerce, diz Foucault, não pode ser jamais um poder que se impõe. Então, em primeiro lugar, nessa ideia, não é, que
de que Lacan, portanto, abdicou, né, dessa, de exercer qualquer tipo de poder institucional. Eu tento compreender isso de algumas maneiras a partir de Foucault. Por exemplo, o fato de que Foucault recusou dar aula no Centro Experimental, de que Lacan recusou dar aula no Centro Experimental Vincennes. Né? Foucault o convidou para dar aula, né? Porque o centro, o Foucault acolheu a psicanálise, né, do Centro Experimental Vincennes, no interior da filosofia, né? Lá, que era... Por que eu insisto, Centro Experimental Vincennes? Porque era um modelo de universidade na França, que seria, digamos, que surgiu do maio de 68, um modelo alternativo, né, que não deu muito certo, né? Judith Miller chutou o pau da barraca, como a gente diz, não fazia avaliações, não fazia nada, aprovava todo mundo, e aí, então, teve uma, uma série de queixas no Ministério da Educação francês, e os alunos que se formavam em Vincennes não tinham direito ao diploma, uma grande confusão. Bom, Lacan não recusou participar, né? E o cara que aceitou é um amigo de Foucault, foi amigo de Foucault, que foi o Sérgio Leclerc, né? Mas e a escola? E as escolas? Por que que Foucault diz que Lacan não exerceu nenhum poder institucional, né? Por que ele diz isso, né? Justamente porque era sempre impressionante positivamente para Foucault que Lacan desfazia as suas escolas, né? Para Foucault, Lacan desfazia as suas escolas justamente porque ele reconhecia esse perigo que vinha do poder, né, institucional. Só para terminar, para a gente poder falar um pouquinho, sei que eu disse muitas coisas e o tempo sempre sempre precisamos atentar ao tempo. Exatamente o que é que resta, o que é que sobra, qual é o saldo dessa discussão, né? Se, por um lado, a psicanálise tem uma contribuição efetiva, segundo Foucault, né? Inclusive uma contribuição política, que não deveria ser esquecida, né? Por outro lado, a psicanálise está sempre muito próxima de discursos de normalização, de discursos de submissão, de discursos de discursos de obediência, etc, etc. É a crítica de Foucault, né? Qual é o saldo disso? O que é que resta disso? Para mim, né, que cada um tire a consequência que desejar, o que sobra desse saldo é é a continuação de uma série de problematizações que o debate entre Foucault e Lacan pode produzir hoje. 40 anos depois da morte de Foucault, 44 anos depois da morte de Lacan. Nesse momento, que é um momento outro, o momento, né, da vitória das políticas neoliberais, da vitória do sujeito neoliberal, o que é que pode acontecer, o que é que pode nos ajudar? Eu penso que uma das, das continuidades mais interessantes do ponto de vista da teoria do sujeito, a partir dessa relação entre Foucault e Lacan, se encontra justamente no último capítulo do livro de Dardot e Laval, A Nova Razão do Mundo, que é justamente o capítulo que se dedica a esse novo sujeito. Quem é esse novo sujeito? Quem é esse novo sujeito que é o sujeito neoliberal? Em que sentido as contribuições de Lacan e Foucault podem
nos ajudar a compreender a assunção desse novo sujeito. Essa é, digamos assim, uma das leituras que me ocorre nesse momento, né? Que eu considero leitura importante. Enfim, eu espero que a gente possa, no ano que vem, também continuar um pouco, né, essa conversa. Então é isso, nós temos meia hora, infelizmente, só meia hora, para que a gente possa conversar um pouquinho. Muito obrigado, Hernani. Realmente muito, muito rica a tua fala, né? Eu acho que a gente teria necessidade de muito mais, mas tem aí, eu acho que algumas perspectivas pela frente, até com outros colegas que não estão aqui hoje, para a gente engatar nessa problematização, né? Psicanálise, teoria crítica, psicanálise, Foucault. Mas eu queria, não quero fazer uso aqui do lugar do microfone, mas eu queria dizer que eu fiquei muito contente, assim, esse recolhimento que tu faz, né? Até depois eu quero ver se eu vou para a leitura da entrevista toda, mas esse recolhimento que tu faz das observações do Foucault sobre o Lacan é genial, né? O modo como Foucault conseguiu, me parece assim, escutar o quanto o ensino e a posição do Lacan tinha muito mais a ver, como é que eu vou dizer, com uma intervenção em ato na cultura da época. Tá? Eu acho que isso aparece um pouco, um tanto na tua fala, a questão não só do consumo dos sistemas, conceitos e teorias, mas, enfim, toda a psicologização da psicanálise, né? Que eu acho que o Lacan, no modo de se colocar, de transmitir, eu acho que tinha uma intervenção nesse sentido. E aí tem muito mais coisas, né, mas para falar sobre isso, mas o que eu queria dizer, assim, é que eu achei muito interessante essa tua posição também. Eu escuto os textos, né? Eu acho que é uma fala aforismática que também faz uma intervenção em ato. Né? Esse privilégio, Hernani, que com essa tua fala tu dá ao tema da experiência. Né? Quer dizer, essa experiência do sujeito com o autor, com quem está falando ali. Eu acho que atualmente se consome realmente uma série de coisas, e eu acho que lembrar a importância que tem, porque diferente disso, eu acho que a gente fica muito jogado aí em expressões do narcisismo, dos atuais novos fascismos, né? Parece que há uma subtração do sujeito também nessa relação com o conhecimento. E isso produz efeitos muito ruins que têm a ver com esse último que tu falava, né? Das condições do sujeito neoliberal. E se tem algo aí que eu acho que os diálogos, né? Gostei muito de tu trazer essa bandeira da não polarização, que é muito empobrecedor para o nosso tempo e para os nossos laços acadêmicos também, e de pensamento, mas da gente poder pensar as condições dos discursos do laço social. Para onde que estão nos levando, acho que isso tanto Lacan como Foucault fizeram. E essa última frase ali eu achei fantástica. A influência que se exerce não pode ser jamais um poder que se impõe. Então, também essa escuta fina aí do Foucault a respeito do tema da transferência, né? Porque uma das coisas que eu acho que tem acontecido, e a gente tem visto isso também em grandes dimensões, né? Tem acontecido na sociedade, na universidade, nos palcos políticos. Acho que as questões transferenciais nesses tempos aí de escolha da guerra civil, que também é um efeito dos discursos e práticas neoliberais, né? Eu acho que tem nos levado para relações que têm muito mais a ver com denuncismos, né? Com cancelamentos, do que realmente efeitos transferenciais, que eu acho que é um pouco o que essa última frase aqui do Foucault me faz pensar. Né? Mas, enfim, eu queria dizer essas coisas, né, para um pouco destacar
a atualidade aí das tuas observações para as problematizações atuais com as quais a gente vem se encontrando. Bom, gente, está aberto o microfone. Eu prometi que eu não ia fazer uso, mas fiz um pouquinho, né? Mas agora está aberto aqui o microfone para que vocês possam... A Ana Lisete já está de mão levantada, não tinha visto aqui. Ana, só vou pedir para cada um que falar se apresentar minimamente. Só dizer de que lugar fala, tá? Bom, eu sou Ana Lisete, eu estou aqui no Paraná, em Curitiba, e, Hernani, eu faço uma interlocução entre a psicanálise e o meio ambiente. Daí eu queria dizer assim para ti, né, que tem uma frase tua no Infamiliar que é um ponto de partida, assim, para mim, né, que tu diz, quando se a psicanálise não tinha se intrometido, né, de alguma maneira, em muitas coisas, agora era a hora dela ocupar um lugar, quando tu está falando aí do Infamiliar. Então, eu acho que eu entendo assim, que é muito importante a gente se intrometer nesse momento que a gente está vivendo em relação às questões socioambientais aí de destruição, né? Só que daí, assim, eu tinha feito um raciocínio aqui, daí no final, assim, tu quebrou, né, as minhas pernas, assim, quando tu fala, né, que o Foucault faz essa crítica de submissão, que é a psicanálise, né, porque, assim, todo o meu raciocínio, tudo que a gente está vivendo, a psicanálise é uma potência crítica, né, então me deu meio que um nó, assim, né, porque diante desse novo sujeito neoliberal, o que é que, se é um sujeito, né, na realidade, né, o que é isso, esse neoliberal aí, né, sem colocar, se a gente pensar no que é o sujeito. Bom, isso posto, eu também fiquei muito, para mim, me chamou muito a atenção essa questão de ter paciência para escutar os textos, assim, que eu acho que a gente não tem uma paciência, e daí a gente não volta, né, para ler o que esses caras disseram num contexto, né, e tentar entender e avaliar, né, a gente fica sociologizando, né, a psicanálise, no meu entender. O que eu vou fazer duas perguntas, então. Uma, primeiro, quando tu fala nisso, né, de escutar os textos, que é entender esse autor e colocá-lo no contexto dele. Como que a gente pode pensar, então, a questão da repetição aí? Porque, para mim, o conceito de repetição em relação às questões socioambientais, ele é muito importante, porque quando a gente olha tudo que está acontecendo hoje, para mim, há uma repetição, né? Desde 1919, assim, vou pegar o exemplo mais básico. Quando a gente pega lá o vírus da gripe espanhola, né? E quando a gente olha aquelas condições que se colocavam naquele momento, a gente percebe ao longo da história que, de uma maneira homóloga, há uma repetição aí. Então, eu queria que tu me dissesse se isso é né, se esse conceito de repetição aí se aplica a isso, se eu, né? E a outra questão são duas perguntas, então, essa da repetição e essa quando tu fala da confrontação, quando tu está falando ali da arqueologia, né, da sexualidade, da psicanálise, se a confrontação do desejo e a lei, né, em relação a esse tanto de destruição que a gente está vivendo, como que isso se conecta, então, com o neoliberalismo? Eu acho que essa é uma pergunta meio louca, mas, assim, foi o que me surgiu na hora que eu fiquei pensando, quando eu te escutei, porque como confrontar isso, né, o desejo e a lei,
nesse momento tão importante de destruição, uma desabalada carreira que a gente está vivendo. Era isso. Hernani, tem uma questão no chat, tem 2 questões no chat, tá? Vamos fazer um bloco de 3, né? Tá. Então, vamos lá. Tiveram as observações que eu fiz, a Ana Lisete agora, e aí eu leio aqui pelo menos uma questão, certo? Então, é do Jader Cavalcante Neto. Hernani, querido, bom dia a todos e todas. Quando Foucault afirma que Lacan gostaria que seu leitor se descobrisse sujeito de desejo, com aspas, qual seria a relação dessa leitura com o sujeito de desejo, trazido pelas leituras Foucaultianas de Agostinho? Na sua percepção, o sujeito freudiano nessa linha seria o sujeito do desejo e o lacaniano retomaria de algum modo Agostinho? O Jader fala do Recife. Bom, eu não sei se tu quer que eu leia a próxima ou se tu agora comenta. Tá mutado, Hernani. Tá bom, então eu vou comentar rapidamente as duas. Em primeiro lugar, Ana Lisete, muito obrigado pela sua observação. Em primeiro lugar, o tema da repetição é um tema que antecede a psicanálise. Basta lembrar, por exemplo, do tema da repetição, está associado, em primeiro lugar, à repetição histórica, digamos assim, no século XIX. Basta lembrar Marx, né? Primeiro como tragédia, depois como comédia. Acho que é isso, né? A história se repete, né? Primeiro como tragédia, depois como comédia. Nós temos toda a problemática do eterno retorno do mesmo, que é a questão da repetição, né? Que está muito presente em Nietzsche, e que Freud retoma criticamente a ideia do eterno retorno do mesmo, por exemplo, no Além do Princípio do Prazer. Lá na edição crítica do Além do Princípio do Prazer, que é a edição da autêntica, eu tenho esse texto lá sobre Nietzsche e Freud, e sobre a questão da repetição, né? Então, o que sempre vai diferenciar a psicanálise, a Ana Lisete, é que a repetição é um mecanismo psíquico, né? E, portanto, um mecanismo inconsciente, no sentido freudiano da palavra, né? A própria ideia de um inconsciente já estava no século XIX, né? Ela estava nos românticos, ela estava em Schopenhauer, ela estava em Nietzsche, né? Mas o inconsciente freudiano tem a sua especificidade, né? Então, o que nós temos que sempre pensar é exatamente que se trata, portanto, de um mecanismo psíquico. Como esse mecanismo psíquico da repetição se torna uma repetição que, digamos assim, transborda para o social, para o político, essa é a nossa tarefa, a sua tarefa, a tarefa que você está se propondo, né? Mas, olha, quando eu falei lá da crítica do Foucault à psicanálise, significa sempre que há, digamos, é claro, significa sempre que há um momento, digamos assim, que, enfim, que a psicanálise, ela tem sempre um potencial crítico. O Foucault não recusa isso jamais. Mas o que não significa que, historicamente, esse potencial crítico já tenha sido, digamos assim, arrefecido, né? Que esse potencial crítico ele não possa também diminuir, que esse potencial crítico não possa, diante de determinadas circunstâncias, também desaparecer. Que nós acreditamos nesse potencial crítico é a coisa que nós partilhamos, que eu partilho com você, né? Se eu não acreditasse no potencial crítico da psicanálise, eu não estaria enfronhado nessa confusão há mais de 40 anos, né? Então, eu acho que a questão da repetição, o que difere sempre a psicanálise é a questão do inconsciente, portanto, como nós podemos, assim, relacionar esses mecanismos, né, e as situações históricas, etc, etc. Agora, pois eu acho que quando você fala também que se sociologiza
a psicanálise, eu acho assim que é uma forma, às vezes, de defesa da psicanálise em relação a entender contextos históricos. Porque os contextos históricos, eles nos auxiliam a pensar, eles nos auxiliam a compreender. Eles não são, digamos assim. É claro que eu entendo que há tentativas de sociologizar a psicanálise, de filosofar a psicanálise, né? Tem esse é o risco que nós da filosofia corremos, entende? Mas me parece que é importante a gente, a gente ter uma compreensão dos contextos, dos debates, das discussões, né, que se fazem. Por exemplo, o Maio de 68 foi um acontecimento fundamental na França. Foi diferente do nosso Maio de 68. Nosso Maio de 68 foi durante a ditadura militar, durante o AI-5. O AI-5 vai ser em dezembro de 68. O Maio de 68 foi um acontecimento importante na França. E foi um acontecimento onde os estruturalistas foram muito criticados, né? Então, se a gente lê, a gente vai entender muito. E também, quando a gente coloca essas figuras grandiosas, como Freud, como Lacan, como Foucault, no contexto, a gente fica mais vacinado contra o mestre, contra o discurso universitário, entendeu? A gente entende que esses caras, eles tiveram muitas contribuições, mas que nós estamos num outro tempo, num outro momento, e que muitas dessas contribuições, elas têm limites. A análise que o Foucault faz do neoliberalismo é de um neoliberalismo nos anos 70, quando ele está começando na França. Então, são maravilhosas as análises que o Foucault faz do neoliberalismo, né? A ideia do empreendedor de si mesmo é uma ideia que existe até hoje. Mas o nosso neoliberalismo de hoje não é mais o de Foucault, né? O capitalismo não é mais inteiramente de Foucault. O discurso do capitalista do qual Lacan se referiu nos anos 70, ele ainda é muito importante para a gente compreender o que se passa hoje. Mas também tem outras coisas que escapam, porque os caras eles não são profetas do futuro, né? Eles não são profetas do futuro. E essa é a nossa tarefa, essa é a ideia do retorno, que Lacan compreendeu muito bem, né? Lacan compreendeu muito bem. Entende? Basta pensar na teoria da psicose, não é? Afinal de contas, esse foi um tema colocado por Freud sempre como um problema para a psicanálise. Bom, então, portanto, agora também eu poderia tocar num outro ponto interessante, do que é que Foucault se distancia da psicanálise. Ele se distancia da concepção de inconsciente. Ele se distancia criticamente da ideia de desejo. Para Foucault, o sujeito não é o sujeito do desejo, né? O desejo não é aquilo que move o mundo, que move... Entende? Não é... Então, embora isso seja, claro, se você é... Eu acho que talvez isso seja uma das questões, uma das coisas que sempre me impediram de ser um psicanalista, porque eu ia ficar muito constrangido, sabe? Entendeu? Então, Foucault não pensa que é o sujeito do desejo, né? Não é o desejo que constitui o sujeito. Então, se não é o desejo... Bom, esse é um tema outro, tá? Mas, então, você fala da relação entre a psicanálise e o meio ambiente. Ótimo. Mas aí você vai ter que construir determinados instrumentos, né, metodológicos e teóricos, para poder pensar essa questão, que esses caras não pensaram, né? Para o Jader, e só Jader,
penso que há nesse momento do Foucault, que ele pode estar, digamos assim, pensando que é possível um sujeito de desejo e não um sujeito do desejo, né? Mas eu acho que isso é apenas não sei se isso modifica tanto a discussão que o Foucault faz a respeito, né, do sujeito de desejo, do sujeito do desejo. Mas, enfim, é um caso a pensar também. Bom, eu queria perguntar para o Eduardo e o Anthony Lucas se eles não gostariam de fazer a questão de viva voz, né? São mais essas duas questões que a gente tem. Não sei, Eduardo ou Anthony? Posso fazer sim. É que eu acho que assim, escrever é mais sucinto, né? Talvez eu me estenda um pouco mais aí para falar com Então, leia o que você escreveu. Leia o que você escreveu. Você dá para fazer isso? Ótimo. Acho que ajuda para ser mais rápido e sintético aqui. Nani, eu agradeço, assim, primeiro a fala, né? Eu estou aqui escutando, enfim, como eu posso aqui. Mas voltando ao curso da hermenêutica, na primeira aula, né, que foi a passagem na qual você citou, né, que ele coloca o Lacan e o Heidegger como aqueles que falaram sobre essa relação, né, da verdade da relação do sujeito com a verdade. E aí um pouquinho mais para frente do curso, lá na aula do dia 17 de fevereiro, o Foucault ele faz um corte ali, né, assim, um parênteses, e propõe uma imbricação para pensar as relações de poder e governamentalidade, governo de si, do outro, e as relações de si para consigo mesmo. Ele chama isso de cadeia, né? É uma fala, então ele está falando, está transcrevendo uma fala, uma trama. Então o Foucault diz que em torno dessa cadeia, né, que se articulam as questões da política e da ética. Daí eu pedi para você, se pudesse, né, considerando o contexto aí, comentar um pouquinho que medida essas questões, né, que para o Foucault são tão importantes, que faz aí uma espécie de quiasma, né, da relação do poder com a governamentalidade. Como é que a gente pode pensar aí a ética e a política da psicanálise, né, que também são questões fundamentais que o Lacan vai tratar ali no seminário 7, 8, né, então, se pudesse um pouquinho pensar aí em perspectiva, né, como é que a questão da ética e da política ressoa, talvez, no Foucault, né, ou na psicanálise, a partir dessas duas questões aí que formam uma espécie de quiasma, né, para pensar. Bom, obrigado pela possibilidade de fazer uma pergunta. Tá certo. Vou responder rapidamente para o Eduardo. A gente sempre tem que, para a gente tentar entender essas questões tão difíceis que o Foucault nos coloca, a gente tem que tentar relacionar essas passagens com outras, porque essas passagens por si mesmas, elas não nos dão, digamos assim, as respostas. É uma resposta mais exata, mais concreta. Em primeiro lugar, porque existem várias falas de Foucault em relação a Heidegger, muitas de afastamento crítico, né, também. Eu diria que o que interessa mais de perto a Foucault na relação em Heidegger, na relação ética, é a crítica do humanismo, né? Lá que tem a ver com a famosa carta sobre o humanismo, que é uma resposta à pergunta de um francês, né, o Jean Beaufret, né? Então, eu penso que essa é uma questão que pode ser interessante. As pessoas, como são muito fascinadas pelo Heidegger também, né, e principalmente porque o Heidegger foi rapidamente desnazificado na França. Então, como eu tenho, como a minha vida acadêmica, ela foi muito mais alemã que francesa, então eu tenho uma série de dificuldades em relação a essa rápida desnazificação do Heidegger, que é feita rapidamente na França, né? Ele foi rapidamente limpo dessas impurezas todas. Mas eu penso assim, que no caso do Heidegger, a carta sobre o humanismo, ela é fundamental, assim, para pensar a crítica que o Foucault faz ao antropocentrismo, né? A crítica que o Foucault faz ao antropocentrismo, né? A crítica que ele faz, portanto, ao humanismo.
Isso eu acho que pode ter uma contribuição do Heidegger importante. Do ponto de vista de Lacan, como eu estava dizendo, né, a questão importante, como eu me referi no começo do texto, eu tenho um grande livro sobre isso, né, sobre a ética em Foucault e Lacan, que é o livro do americano simpático, meu Deus, eu estou velho, Eros, né, Sujeito e a Verdade, né, do Hasman, do John Hasman, que é publicado há muito tempo pela editora Jorge Isaac, que é um confronto, uma comparação entre Foucault e Lacan a partir da ética, mas também das relações entre eles, né? Então, eu tenho, assim, eu penso que esse diálogo é um diálogo importante, um diálogo interessante, mas a resposta de Foucault, ela se diferencia da resposta de Lacan, pelo fato de que Foucault retorna, mais uma vez, ele retorna aos gregos, né? Mais uma vez, ele retorna aos gregos. E se você for ler a História da Sexualidade 2, com atenção, cuidado e paciência, ela é um afastamento crítico da leitura que Lacan faz dos diálogos de Platão, em especial do Banquete, né? Lembrando do papel que o diálogo de Platão tem no famoso texto sobre a transferência, né? Então, nesse sentido, o Foucault se afasta, assim, do Lacan, né? Repito, toda a análise que o Foucault faz do Banquete é totalmente diferente, contrária em vários aspectos. Até porque, para Foucault, o primeiro psicanalista não é Sócrates, né? O primeiro psicanalista vai ser Santo Agostinho. Vai ser Santo Agostinho, né? Ele vai ser o primeiro psicanalista, digamos assim, né? Então, isso é a atenção ao texto, né? Tá bom? Obrigado, Hernani. Bom, vamos lá, então. Seguindo, o Hernani não escuta só texto, escuta vozes também, né? Então, o Anthony gostaria de fazer a questão dele, de viva voz? Eu gostaria sim, mas eu gostaria antes de perguntar ao professor Hernani se ele não está cansado, porque eu felizmente tenho o privilégio de ter um acesso muito fácil ao professor Hernani, que é meu orientador. Aí é uma questão que a gente poderia discutir depois. Aí eu gostaria de saber se ele quer fazer essa pergunta. Coloque a sua questão rapidamente aqui. Tá bom. Professor Hernani, parece haver uma sensação de paralisação quanto aos efeitos que a intervenção teórica pode produzir. Nesse sentido, não surpreende que a filosofia tenha se voltado com tanto interesse para a psicanálise no século XX, enquanto ela mostrava novos caminhos que a reflexão cansada da filosofia não conseguia seguir por si só, dentre eles, como destacado pelo senhor na sua comunicação, a questão do sujeito. Contudo, no século XXI, percebemos as consequências dessa comercialização da atividade psicanalítica denunciada por Foucault, que nos coloca novamente nessa posição de descaminho, que faz todo sentido frente ao surgimento do sujeito econômico, propagado pelo neoliberalismo, né? Eu gostaria de saber se o senhor acha que a filosofia pode contribuir para essa relação da psicanálise com esse sujeito do neoliberalismo, e quais questões filosóficas poderiam ser essas que contribuiriam para a psicanálise e que talvez não tenham sido abordadas ainda pela psicanálise, mas que o senhor talvez visse que seria um bom caminho a se seguir? Se o senhor teria alguma opinião sobre isso ou não? Quer dizer, não saberia de imediato dizer, não é? É claro que existem muitos destes caminhos, muitos problemas, muitas dificuldades que nós temos hoje, não é? Mas tomando o que a Ana Guisetti falou, eu acho que
que se existe algo em comum entre a psicanálise e a filosofia, é justamente não desistir do trabalho crítico. Isso pode ser algo em comum, né? Não desistir do trabalho crítico, dessa potência crítica, né? Que digamos assim, que está presente na psicanálise pelo diálogo que Freud sempre manteve com a filosofia e com as ciências humanas, né? O diálogo de Freud com a filosofia e com as ciências humanas da sua época foi um diálogo intenso. É esse diálogo que, na tradição pós-freudiana, antes de Lacan, foi deixado de lado e que Lacan retoma. Então, voltando à questão do retorno, né? Lacan retoma a Freud, só que a etnologia da época de Lacan não é mais a de Freud, não é? A antropologia da época de Lacan já não é mais aquela que fundou o Totem Tabu, né? Ela é outra. Então, esse que é voltando à ideia do retorno. Então, como é que a psicanálise pode manter a sua virulência crítica, do ponto de vista ético, do ponto de vista político, do ponto de vista social? Ela tem, ela mesma, se aprender a se autocriticar. Aprender a se autocriticar. É o que se está fazendo a duras penas em relação à questão do gênero, à questão racial, etc., etc. Todo esse debate em torno de Preciado, por exemplo, né? Que é né? Por exemplo, é só um exemplo que eu não quero entrar nessa seara, mas como é que a psicanálise, portanto, se encontra diante dos dilemas? Então, o que eu acho é que nós, da filosofia, talvez possamos dar um empurrãozinho, mas cabe aos psicanalistas se haverem com isso, né? Dentro do contexto deles. Como nós também, na filosofia, temos que nos haver com isso, e não querer ignorar a questão do gênero, da raça, da classe, etc., etc., né? Então, acho que a gente tem essa questão e essa dificuldade ao mesmo tempo. Eu acho que a psicanálise pode contribuir, e acho que a filosofia também pode se aliar à psicanálise quando for necessário, e a psicanálise se aliar à filosofia. Agora, sabes, Rosa, que eu esqueci a tua pergunta. Eu não anotei aqui, olha só que Não, eu acho que a gente segue em diálogo, Hernani, que era mais para trazer para os impasses atuais, mas eu só queria, então, fazer uma pequena observação aqui, em função dessa problematização do Anthony, né? Eu acho que a gente tem trabalhado muito com uma psicanálise, como é que diz o Safatel, que não é só a dimensão da sua terapêutica, mas que também é uma teoria crítica, né? Que nos ajuda justamente a pensar os impasses atuais. E eu queria lembrar que existe a psicanálise e existem os psicanalistas, né? Uhum. Então, essa questão, digamos, mercadológica, eu acho que há toda uma crítica nos últimos anos, né? Tu bem lembrou que o Lacan reabriu um canal, a gente já sabe desde de muito tempo, mas mais recentemente com o livro da Elizabeth Andanto, o quanto os diálogos do Freud, das primeiras gerações de psicanalistas, nunca abandonaram essa perspectiva do campo social, mas que isso, em termos de política institucional, e aí depende muitas vezes de quem senta na cadeira, como a gente diz, né? O quanto isso estava adormecido e silenciado dentro da história da psicanálise. Acho que no Brasil tem vários grupos, o nosso e muitos outros, que vêm justamente tentando dar uma musculatura, né, para esse diálogo do ponto de vista ético-político tão importante com os impasses brasileiros, né, com essa gama enorme de sujeitos em vulnerabilidade social, as desigualdades, né, sociais históricas, enfim. Então, só queria dizer isso, né? Também a gente precisa ir pensando, né, fazendo diálogos com o corpo teórico da psicanálise e com os psicanalistas, que daí é outro capítulo. Tá? Ok, então,
eu acho que é isso, e muito obrigado, Hernani. Seguimos em diálogos, né? Eu acho que foram ótimas dicas de leitura que tu deu, né? E espero que parem de te chamar tanto para o trabalho burocrático, né? Para que tu possa seguir nas produções. Muito obrigado a todo mundo que esteve aqui. Tchau, tá? Um abraço. Tchau. Boa semana. Tchau.